Tchau, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Sejam muito bem-vindos. Para quem está me assistindo a gravação, seja muito bem-vindo. A aula sobre o sistema respiratório, anatomia é a base de tudo. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, galera. Já me digam se o áudio está bom e já vão deixando o coraçãozinho, porque hoje a aula vai ser sobre o sistema respiratório. Vai ser uma baita aula. Então vamos entrando, já vai arrochando o coração aí. Coração para eu saber que tá todo mundo aqui ansioso, querendo essa aula. Beleza? Bora entrando. A aula de hoje é sobre o sistema respiratório. Eu vou mostrar para vocês o quanto é fácil, porque essa semana inteira veio centenas de pessoas falar: ah, faz aula sobre o sistema respiratório, rapaz, uma dificuldade para entender o sistema respiratório. Então, fiz a votação, renal, respiratório ganhou. E agora a gente vai ter uma aula incrível sobre o sistema respiratório. Eu separei, fiz esse desenho aqui, às pressas, fiz correndo, porque não tem como aprender o sistema respiratório se você não tiver uma imagem mental do caminho que o ar faz até fazer a troca gasosa. Então, o desenho é a melhor forma de aprender o sistema respiratório. Só falando quais são as estruturas, ninguém vai aprender. Agora, se você pegar uma imagem e fixar cada parte e a função de cada parte, vai dar tudo certo, beleza? Então, para quem está me assistindo da live, vê tudo ao contrário, beleza? Então, por isso eu fiz isso aqui, ó. Se você está me assistindo através de uma gravação, essas são as siglas. Pela live, isso aqui. Todas as vezes, quando você for estudar um sistema, você tem que fazer 4 perguntas. 4 perguntas têm que ser feitas, beleza? Mais uma vez, todas as vezes que você começar a estudar um sistema na anatomia, você tem que fazer 4 perguntas. 4 perguntas. É isso aqui, ó. É o CEF. C-E-F-F. Componentes. Quais são os componentes do sistema respiratório? Depois você vai perguntar quais são as estruturas que formam o sistema respiratório. Quais são as estruturas dos órgãos do sistema respiratório? E depois você vai estudar as funções específicas e depois as funções gerais desse sistema. Então, gente, todas as vezes que você for estudar qualquer sistema da anatomia, é isso que você tem que fazer, beleza? Se vocês entenderam isso, arrocha o coração para eu saber que tá tudo bem, que vocês estão me entendendo. Arrocha o coração que eu quero ver. Então, primeira pergunta: quais são os componentes do sistema respiratório? 2. Quais são as estruturas dos órgãos componentes do sistema respiratório? 3. Quais são as funções específicas dos órgãos? E 4. Quais são as funções gerais do sistema respiratório? Então nós vamos começar pela letra C. Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Então, para isso eu fiz esse desenho aqui, beleza? Quem gostou do desenho, arrocha o coração aí para eu saber que o desenho tá ok, tá todo mundo conseguindo entender, visualizar. Eu vou desligar um instante os comentários para ficar tudo certinho, beleza? Pronto. Comentários desligados. A nossa comunicação agora vai ser através dos corações. Quando eu perguntar alguma coisa, você arrocha o coração e eu vou estar entendendo que você está entendendo a aula. Beleza? Então aqui estão todos os componentes do sistema respiratório. Só que a gente não vem para aqui agora não. Nós vamos aprender quais são os componentes desse sistema. Então eu vou tirar meu pegador aqui que fica segurando nosso papel. E a gente vai fazer o seguinte, vai jogar essa folha para lá. E eu quero que você entenda essas duas coisas. Uma coisa é a zona de condução e a outra é a zona de condução. Uma é a zona de condução e a outra é a zona de respiração, beleza? Deu uma bugada aqui, eu pensei que ia travar. Então, esse é o conceito. Vai ter órgãos do sistema respiratório que só vão conduzir o ar. E vão ter órgãos, especificamente que vai acontecer a troca gasosa efetivamente. Então, quais são esses órgãos? Quais fazem parte da zona de condução e quais fazem parte da zona de respiração? Então, ó, bora lá. Fiz esse macete aqui, ó.
Deixa eu pegar aqui. Calma, calma. Bora lá. Então nós temos aqui, ó, vocês estão vendo ao contrário, mas eu vou falando e vocês vão entendendo. Só quem tá me vendo normal aqui é a galera da gravação, beleza? Então nós temos o sistema respiratório. E o sistema respiratório é composto por 8 órgãos. 8 órgãos. Nós vamos começar pelo nariz. Primeiro órgão respiratório, nariz. Depois do nariz nós vamos ter a cavidade nasal. Depois da cavidade nasal nós vamos ter a faringe. Depois da faringe nós vamos ter a laringe. Depois da laringe nós vamos ter a traqueia. Depois da traqueia vai vir os brônquios. Depois vão vir os bronquíolos. E por último os alvéolos. Então, quais são os componentes do sistema respiratório? Lembra aqui, ó. Quais são os componentes? Primeira pergunta. São 8 componentes. Nós vamos ter nariz, cavidade nasal, nós vamos ter faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Beleza? Esses são os 8 órgãos componentes do sistema respiratório. Então, fixe na sua mente. Já já eu vou voltar ao desenho e aí vocês vão entender basicamente onde fica posicionado cada um desses órgãos. Mas é muito importante que você aprenda a escrever o nome e entender a sonoridade. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. Nariz. Muita gente fala assim, pô, mas é o nariz, primeiro órgão? Sim. Quando você está aí agora, o que você está fazendo a todo momento sem parar? Você está respirando ou ventilando. A galera fala respirar, mas certo é ventilar. Você está o tempo todo ventilando. E, gente, o nariz, ele desempenha uma função muito importante. Tá vendo esse espelhinho aqui da venta? Esse espelhinho, quando você tá no ônibus aí, quando tá aí, tem um amigo que tem o pelo grande aqui. Esse cara tá protegido. Porque o ar, quando ele entra pelo nariz, ele tem esses pelinhos para executar a função de proteção. Ele vai fazer uma filtragem. Os pelinhos de nariz se chamam vibrícias. E essas vibrícias, elas servem como um filtro. Sabe quando você está coando café? Quando você está coando café e aí tem um filtro e fica assim o pó? Exatamente. É meio que isso. Existem partículas maiores que não entram pelo seu nariz. Eles ficam nas vibrícias. É por isso que nascem as catotas. Exatamente. Aquilo são impurezas que ficaram no seu nariz. Beleza? Quase nas cavidades nasais. Então, o nariz ele desempenha uma função muito importante. Ele é a porta de entrada para o ar que está passando e vai lá para os seus alvéolos. Então, é a porta de entrada. Imagina que a gente chegou na tua casa e a porta de entrada, a primeira porta por onde entrou o ar é o seu nariz. Beleza? Essa é a primeira. Depois que o nariz faz uma filtragem, que ele cuida de preservar esse ar para que esse ar entre sem impurezas, o ar vai para a cavidade nasal. Olha que interessante, eu vou ter que voltar nosso desenho aqui. Então, ó, só para a gente fixar, agora que eu já falei para vocês quais são os órgãos, agora a gente consegue vir até aqui e debater. Então, o primeiro lugar foi aonde? Foi o nariz. Entrou pelo nariz aqui, ó, parou nas vibrícias e agora a gente vai para essa zona azul aqui, ó. Essa zona azul aqui se chama cavidade nasal. Essa cavidade nasal aqui, ó, ela é bem alargada, mas ela é estreita. Existe um estreitamento quando o ar passa por essa cavidade nasal. Por quê? Ali tem muito sangue, é onde ficam as conchas nasais, sabe? E ali tem muito sangue. O ar, quando ele passa pela cavidade nasal, ele fica aquecido. Então ele foi filtrado no nariz, o ar entrou, foi filtrado no nariz, e depois ele vem para cá, ó, e ele é aquecido, porque a temperatura ambiente é diferente da temperatura interna. Então ela passa por ali para que o ar entre na temperatura dos seus pulmões, beleza? Isso é muito importante. O fumante, quando ele fuma e aquece demais isso aí, ele tem um superaquecimento. Isso vai ter uma repercussão negativa
na hora que o ar entrar dentro dos seus pulmões, beleza? Então o ar tem que ter uma temperatura correta para entrar nos pulmões, e quem faz isso é a sua cavidade nasal, suas conchas nasais que estão naquela posição, beleza? Até agora tá tudo bem? Coloca aí coraçãozinho para ver que tá indo bem, beleza? Depois aqui, ó, essa parte todinha aqui, que tem 3 cores, a gente chama isso de faringe. A faringe, ela já começa aqui a ser um tubo, certo? Só que ela é um tubo muscular, e esse tubo muscular vai ter 3 divisões. Olha, gente, não olhe não. Olha, sabe o que é isso aqui? Sem brincadeira nenhuma. Isso aqui foi fazendo o desenho de vocês, ó. Fiz o desenho, caiu tinta aqui, ó. Ficou toda melada a minha unha. Mas são 3 partes. A faringe, ela é diferente da laringe. A faringe é um tubo muscular. A laringe é um tubo cartilaginoso, beleza? Então, a faringe, olha bem, ela é dividida em 3 partes. Por isso eu coloquei aqui 3 cores. Essas 3 cores aqui são 3 partes da faringe. Quais são elas, Maria Edson? Nós vamos ter a faringe, aí vai ter uma que entra em contato com o nariz, e essa que entra em contato com o nariz a gente chama de nasofaringe. Uma que entra em contato com a boca, cavidade oral, e vai para a faringe, que a gente chama de orofaringe, e tem uma que entra em contato com a laringe, que é a laringofaringe. Então, tem a cavidade nasal aqui, e aqui entra a parte da faringe que entra em contato com a cavidade nasal. Essa partezinha rosa aqui a gente chama de nasofaringe, que entra em contato com a cavidade nasal. Essa verde aqui que entra em contato com a cavidade oral, essa verde aqui a gente chama de cavidade oral aqui, e aqui a orofaringe. E essa aqui, ó, em laranja, que entra em contato com a estrutura rosa, que é a laringe, a gente chama de, essa parte laranja a gente chama de laringofaringe. Então nós temos 3 partes da laringe, beleza? Quem está entendendo, eu vou ligar aqui os comentários um instante para vocês falarem o que estão achando da aula. Agora é o momento. Até então, todo mundo está entendendo? Coloque aqui nos comentários para eu ver se vocês estão entendendo. Então, até agora, nós estudamos o quê? Nós estudamos nariz, cavidade nasal e a faringe, beleza? Essas foram as 3 coisas que nós estudamos até agora. Tudo que a gente estudou até agora, nariz, cavidade nasal e faringe, e agora, indo para a 4ª parte, a laringe, que a laringe é essa parte rosa aqui, ó. Essa parte rosa, ela é a laringe. Todo mundo está enxergando aqui? Essa parte rosa, essa parte é a laringe, beleza? Então tá tudo tranquilo aqui. Então do nariz, então essas partes que eu falei até agora, vou desativar o comentário mais uma vez, beleza? Já eu ligo novamente. Então, ó, tudo isso aqui que eu falei até agora, isso a gente vai chamar de zona, olhe bem, que eu falei lá no início, zona de condução. Só que essa zona de condução é dividida em 2 partes. As vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Porque todas as vezes que vocês estudarem a zona de condução, vocês têm que entender que é a mesma coisa que vias aéreas. Quando você está lá na aula de primeiros socorros, tal, vocês falam o quê? Tem que liberar as vias aéreas nos primeiros socorros. E aqui é a mesma coisa. Tudo isso aqui que eu falei até agora são vias aéreas, que é a mesma coisa de zona de condução. Isso só está levando o ar, beleza? É como se fosse uma estrada. Só que tudo isso que eu falei até agora são as vias aéreas superiores. Agora a gente vai estudar as vias aéreas inferiores. E aí, a primeira porção é a traqueia. Essa parte verde todinha aqui, ó, é a traqueia, que também é um tubo, certo? Em volta dele tem anéis de cartilagem para que a traqueia não colabe, para que ela não feche. Então, por isso que a gente tem, quando você estuda a traqueia, você tem lá aqueles anéis traqueais que evitam que esse tubo feche, beleza? Então aqui, ó, nós temos em verde a traqueia. E aí ela vai se bifurcar numa coisa chamada carina. E aqui, ó, em azul, essa parte aqui, depois da carina, que é a bifurcação, existem os brônquios principais.
Então a gente tem o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito. Tranquilo? Então nós temos aqui, ó, brônquio principal esquerdo e direito. Tranquilo? Depois esses brônquios vão se dividir mais 2 vezes. Esses laranjas aqui, tudo em laranja aqui, ó, são os brônquios lobares, beleza? E em azul aqui, o mais fininho de todos é o brônquio segmentar. Beleza, gente? Então assim, ó, nós temos nas vias aéreas inferiores, nós temos nas vias aéreas, recebi uma ligação aqui agora, quase atrapalhou a live. Caso, pelo amor de Deus, caso essa live aqui ela caia, eu vou avisando a vocês, retornem para a próxima, tranquilo? Porque sempre na live tem alguém fazendo uma ligação e aí meio que fica pausado o vídeo, então não se preocupe se pausar, fique, tranquilo? Então, como eu falei anteriormente, nós temos aqui as vias aéreas inferiores, que no caso aqui nós temos a traqueia, nós vamos ter aqui os brônquios, certo? Aqui, ó, brônquios. E depois nós vamos ter mais brônquios, que são os lobares e segmentares. Então pensa assim, tem um tubo que é a traqueia e ela se divide, ó, em brônquios. E aí nós temos 3 brônquios. O mais grosso de todos a gente chama de brônquio principal. Depois ele se divide e aí tem o brônquio lobares, né? E depois nós vamos ter os brônquios segmentares. Toda vez eu confundo lombares e lobares. Eu confundo com a lombar. Tá vendo que não tem jeito? Sempre é uma confusão, mas é lobar, beleza? Brônquios lobares. Então, isso aqui é a zona de condução inferior. Então, até então, nós estudamos o quê? Vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. E agora só falta a zona de troca gasosa, que é a zona de condução, gente. Então, ó, essas bolinhas roxas, que eu acho que não dá pra ver muito bem, mas eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Olha aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó, que eu fiz pra vocês, essas bolinhas, isso simboliza os alvéolos, certo? Então nós temos aqui os alvéolos, e é aqui que vai acontecer a troca gasosa. Até então não tinha troca gasosa, mas aqui nos alvéolos vai ter troca gasosa, por isso é a única zona de, olhe bem, uma zona de troca gasosa, que a gente chama de zona de respiração, beleza? Então assim, só para deixar bem claro, 2 observações. A primeira delas é que existem algumas literaturas que falam assim, pô, não tem aqui essa partezinha azul que são os bronquíolos. Os bronquíolos, depois, eu acabei pulando uma parte, mas eu vou falar logo. Depois dos brônquios, tem os bronquíolos, certo? Que são brônquios bem pequenininhos. É a última divisão antes de chegar nos alvéolos. Então, depois dos brônquios segmentares, eles vão se ramificar em bronquíolos, que é a parte 7, que é bem fininho, e aí vai dar entrada para o alvéolo. Esse bronquíolo assim, ó, eu coloquei aqui umas ramificações bem pequenininhas, bem fininhas, para simbolizar os bronquíolos, gente. Os bronquíolos, existem algumas literaturas que falam assim, gente, tem a parte respiratória e a parte terminal, certo? Eu achei muito interessante isso, porque algumas literaturas falam que os bronquíolos, no final desses bronquíolos, que são bem pequenininhos, que ele já tem contato com os capilares, existe troca gasosa. Mas nem todo mundo aceita isso. Existe literatura que fala que os bronquíolos fazem, no final do percurso ali do bronquíolo, que eles têm uma troca gasosa. Mas, por via de regra, quem faz troca gasosa são os alvéolos. Beleza, gente? Então não confunde de jeito nenhum. Beleza? Então vamos recapitular. Vamos recapitular aqui, agora eu vou abrir os comentários. Pra vocês verem se estão entendendo como é que tá até então. A live tá boa, tá show, tá todo mundo escutando, tá tudo bem. Me falem aí pra eu saber como é que tá a live, beleza? Boa, tá show, tá bom. Tá todo mundo entendendo. Quem tá entendendo, deixa coraçãozinho. Bom, que bom. Eu vou recapitular mais uma vez e aí eu falo da função específica de cada uma dessas estruturas, beleza? Então, vamos lá.
Vou falar um pouquinho mais devagar. Vou até aproximar um pouquinho isso aqui. Presta atenção, galerinha. Mais uma vez, beleza? Nós vamos ter aqui as vias aéreas, que é a mesma coisa de zona de condução. A zona de condução quer dizer o quê? Que o ar ele vai ter uma passagem. Ele vai ter que ser carregado. É como se fosse assim, você está numa corrida, você está correndo, mas quando chegar lá, no final dessa corrida, tu tem que entregar uma coisa. Então vamos supor que isso aqui é oxigênio. Aí eu tô correndo por uma estrada. A estrada é a zona de condução. A zona de condução, vou falar mais rápido, mais devagar. A zona de condução é como se fosse uma estrada. Então, ó, tudo isso aqui é zona de condução. Ó. Até chegar nos alvéolos. Os alvéolos é a reta final, é a linha final, é a linha de chegada. E quando chegar lá, eu vou dar isso aqui para o capilar sanguíneo, beleza? Que é o oxigênio. Então, eu estou na minha corrida e nessa corrida, o primeiro caminho, o primeiro trecho que eu vou fazer, eu vou passar pelo nariz. Deixa eu só dar. Bora lá. Preste atenção nesse raciocínio. Eu vou desligar até os comentários aqui agora. Porque esse raciocínio eu peguei agora no ar e eu quero que vocês aprendam. Criei agora. Imagina o seguinte, a zona de condução está dizendo, vai conduzir alguma coisa. Tudo isso aqui é zona de condução até chegar nos alvéolos, que é a zona de respiração. Então imagina que isso aqui é uma pista de corrida e os alvéolos são a linha final, a linha onde eu passo e eu ganho. Só quando eu chegar lá eu vou entregar isso aqui para o capilar sanguíneo. Então eu tô correndo e o primeiro lugar que eu passei foi o nariz. Quando chegou no nariz, eu vi um monte de dificuldades, que eram aqueles pelinhos assim, era um caminho cheio de espinho, eu tive que passar com oxigênio, que eu sou o ar carregando esse oxigênio. E eu tô indo, passei pelo nariz. Aí depois que não, começou a aquecer. Aí eu falei, meu Deus, aqui ficou mais quente. Meu Deus. Quando eu olhei, eu tava nas fossas, na cavidade, né, aqui nessa fossa nasal, na cavidade nasal. Eu passei pelas conchas nasais. E aí eu vi que tava ficando quente, e tinha entrado, na verdade, na cavidade nasal, e ficou quente. E eu, meu Deus do céu, tenho que passar. Passei. Entrei nessa partezinha rosa da corrida, que é a nasofaringe. E aí depois da nasofaringe, entrei na orofaringe. Depois que eu entrei na orofaringe, eu ia passar direto da laringofaringe, entrar no esôfago, mas eu vi que se eu entrasse no esôfago, eu ia bater no estômago. Eu voltei e entrei na laringe, que é um tubo cartilaginoso, aí foi facinho de entrar. E quando cheguei lá, eu quase volto, porque aqui tem as cordas vocais, tem a epiglote. Então a epiglote eu tive que pedir permissão a ela para passar. E aí eu tive que passar tipo aqueles caras, sabe, que corre e tem aquele obstáculo, corrida do obstáculo. Eu tive que passar aquele obstáculo ali que eu pulei. Aquilo ali era nada mais nada menos que a epiglote. E a epiglote tá aqui, ó, em verdinha. Passei por ela também. Entrei na traqueia, tinha um monte de pelinho na traqueia. Fui passando. Quando cheguei, tinha 2 caminhos. Eu tive que escolher qual dos 2 caminhos. Só que eu percebi que os caminhos eram iguais e iam dar na mesma. E esses caminhos nada mais, nada menos que os brônquios. E aí os brônquios se dividiram em mais outros brônquios. Que eu entrei e tinha 2 caminhos principais. Era o brônquio principal direito e esquerdo. Depois desse caminho, tinha outro caminho mais estreito. Que o brônquio principal era bem largo. Aí de repente ele começou a ficar menor. Que era o brônquio lobar. E esse brônquio lobar, ele ficou mais estreito. Eu penso que não, ficou um caminho bem pequenininho, cara. E era nada mais nada menos que essa partezinha aqui azul, que é um caminho bem estreito, que é o brônquio segmentar. E depois do brônquio segmentar ficou ainda mais fino. E era, sabe o que? Os brônquios, bronquíolos, certo? Era a divisão dos brônquios para os bronquíolos. Era um espaço bem pequenininho. E até então eu cheguei na linha final, a linha de chegada que era os alvéolos. E lá eu entreguei para o capilar sanguíneo isso aqui, ó, o oxigênio. E quando chegou lá, ele me devolveu outra coisa, uma partícula de CO2. Eu tive que fazer o caminho todo de volta.
eu tive que voltar. Aí eu voltei bronquíolos, eu voltei brônquio segmentar, aí eu voltei brônquio lobar, depois eu voltei brônquio principal, depois eu voltei traqueia, laringe, faringe, cavidade nasal e nariz. Expirei tudo isso devolvendo CO2. Então lembre-se, uma corrida pode fazer você aprender toda a zona de condução e a zona de troca gasosa. Eu vou liberar os comentários para vocês me falarem se aprendeu. Ficou legal essa corrida? Deu para aprender através dessa corrida? Me mostrem aí se ficou legal através dessa corrida. Eu inventei isso agora. Ai, ai. Eu adoro, eu sou apaixonado por isso aqui, inventar essas histórias e fazerem vocês entenderem essa zona de troca gasosa. Velho, anatomia tá em todo lugar, pô. Tá em todo lugar. Eu acredito que essa é a melhor maneira de vocês aprenderem a zona de condução e a zona de troca gasosa. Quando eu tô correndo e passando por esses obstáculos, é zona de condução. Quando eu chego nos alvéolos, que é a linha final, aquela linha divide o alvéolo, que é a zona de respiração, e essa aqui é a zona de condução, né? Então, lembre-se, a zona de condução só conduz. A zona de respiração, que é o alvéolo, ela faz a troca gasosa, beleza? Então, assim, eu fico muito feliz. No final dessa live, eu vou passar para outra parte, mas só para deixar claro, no final dessa live, quando a gente terminar essa aula, faça favor pro tio Mari, tire um print da tela do tio Mari e poste me marcando no Instagram que eu reposto aqui de volta, beleza? Faça isso que me ajuda muito nas redes sociais, nas lives, e me mantém motivado a fazer todo domingo essas aulas ao vivo. Ter 65 pessoas aqui, pleno domingo, ao vivo, cara, é sensacional. Brigadão de coração. No final, tira o print e ajuda o tio Mário, beleza? Então bora lá. Agora que vocês já estão ligados quais são as partes, já tá tudo tranquilo agora, tá tudo tranquilo. Agora que vocês... Eu desliguei o comentário agora e agora tá muito tranquilo. Vocês já sabem o que é a zona de condução, já sabem qual é a zona de respiração, já sabem quais são os órgãos que fazem parte, que compõem o sistema respiratório. Então vamos comigo, mais uma vez. Vamos lá. Coça no nariz. Quais são os órgãos que fazem parte? São 8. 8 órgãos, beleza? 8 órgãos. Então bora lá, vou até ligar os comentários, eu vou fazer diferente agora. Vou ligar os comentários e vamos lá. Primeiro órgão, qual é? Primeiro órgão é o nariz. Vão digitando nos comentários, eu quero ver vocês comentando comentando nos comentários, é fogo, né? Então bora lá, comentem aí quais são os órgãos. Então primeiro órgão é quem? É nariz, digita aí. Nariz é o primeiro. Nariz é zona de condução. Depois a gente vai ter quem? Depois do nariz, nós vamos ter a cavidade nasal. Boa. Depois, segundo, é a cavidade nasal. Bora lá, todo mundo digitando cavidade nasal. Segundo. Depois, nós vamos ter quem? Nós vamos ter a faringe. Vamos ter a faringe. Faringe é o terceiro, beleza? Terceiro é a faringe. Depois, nós vamos ter quem aqui? Nós vamos ter a laringe. Laringe. Isso aqui que eu falei, esses 4 primeiros, esses 4 fazem parte da zona de condução. Olhe bem, 4. Zona de condução, beleza? Aí depois nós vamos ter aqui quem? O quinto. O quinto aqui desse lado, o quinto aqui, ó, é a zona... Esses 4 aqui são zona de... Esses 3 aqui é zona de condução e esse último aqui é zona de respiração. Então, o quinto é a traqueia. Bora lá? Quinto é a traqueia. Sexto são os brônquios. Beleza? Brônquios. E último são os bronquíolos. E por último, sobrando aqui, nós temos os alvéolos. Então, ó, esses 4 primeiros são zona de... Nada mais nada menos que zona de condução. Só que são vias aéreas superiores. Esses 3 aqui são vias aéreas inferiores. E esses 7 são zona de condução. E esse último aqui, que são os alvéolos, isso aqui é a zona de respiração. É onde vai acontecer a troca gasosa, beleza?
Obrigado de coração. Vocês são um show, sério. Vocês são um show, velho. Já o coraçãozinho que vocês são um show. Todo mundo comentando aqui. Eu acho isso demais. Eu acho isso demais. Então, brigadão por estarem interagindo tão bem assim. Isso é sinal que vocês estão aprendendo. Estão aprendendo de verdade. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Eu vou focar um pouco nesse desenho aqui agora. Vou focar aqui um pouquinho nesse desenho. Por quê? Como é que acontece? Quando chega nos alvéolos, o que acontece quando chega nos alvéolos? É muito interessante. É muito interessante quando chega nos alvéolos. Essa bolinha aqui é um alvéolo. E aqui tem um capilar sanguíneo. Tem um capilar sanguíneo. Quando o oxigênio chega no capilar sanguíneo, quando o oxigênio sai do alvéolo e vai para a corrente sanguínea, ó, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o O2 e aqui tem um alvéolo. Quando chega aqui, ele vai para o capilar sanguíneo, galera. Ele sai, ó, puc, aí vem para a partezinha vermelha, certo? Ele vem oxigenado. E essa parte azulzinha aqui, ó, que tá vindo da veia pulmonar, essa parte desoxigenada solta o CO2. Então, à medida que o CO2 vai entrando nos alvéolos, o oxigênio vai saindo dos alvéolos e entrando na corrente sanguínea. Então, é uma troca. Tipo, o oxigênio entra, ó, o oxigênio, ele entra, no alvéolo, sai do alvéolo e vai para a corrente sanguínea, e o CO2 sai da corrente sanguínea e vai lá para o alvéolo. Isso a gente chama de hematose, que é essa troca de gases que a gente estuda desde o fundamental, né? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês era basicamente isso aqui. É o primeiro passo para vocês aprenderem o sistema respiratório, aprender quais são os componentes e as funções. Agora, para finalizar essa live, a gente vai falar sobre as funções, beleza? Um desses órgãos. Então, bora lá. Nariz. Qual a importância do nariz? O nariz ele é muito, muito, muito importante, porque ele faz a proteção, é a primeira barreira. É quando você chega na sua casa e tivesse lá uns caras assim, todo falando, vai entrar aqui não, meu irmão, sujeira não. Tem um monte de pelinho assim, sabe? É como se fosse um monte de espinho impedindo que todo mundo entre. Não é todo mundo que pode entrar nessa bagaça desse nariz, não, meu irmão. Não é todo mundo que pode, não. Então, meio que o nariz, ele tem aqueles pelinhos que a gente chama de vibrícia para fazer a proteção, a filtragem. Então, imagine que tem uma porta da sua casa e tem um monte de espinho. E tem os caras lá falando, meu irmão, não vai entrar partícula grande aqui, não vai entrar não, agente agressor, aqui é proteção. A proteção da minha casa são esses pelinhos. E aí, vamos supor que passou, o ar passou com esse oxigênio e agora vai para a cavidade nasal. Chega na cavidade nasal, é como se a tua casa tivesse umas 15 lareiras, sabe, chaminés lá, aquelas lareiras ligadas assim, e um monte de fogão. Você fala, meu irmão, essa parte da casa aqui ela é muito quente, o que está acontecendo aqui? Aí o cara vai lá, tem um monte de fogão e a parte quente, porque para entrar dentro da casa, tu precisa estar na temperatura da casa. Entendeu a sacada? Porque daqui para lá, o caminho é o mesmo. Beleza? Então, passei pela parte quente da casa, que é a cavidade nasal, que a função dela é umidificar o ar. E nessa parte de umidificar o ar, eu acho muito interessante, por quê? Porque muita gente fala assim, Marilson, mas por que a boca não entra nessa história? Eu respiro, eu pago o mico para fazer vocês aprenderem, viu? Por que a boca não entra no sistema respiratório? Porque ela faz parte do sistema digestório. Você pode estar se perguntando aí, mas eu não respiro pela boca? Mas olhe bem, olha a sacada. Não é a mesma coisa. Você pode perceber que quando você respira pela boca, é mais rápido do que pelo nariz. Então, é diferente o sistema, tá ligado? Então, pela boca, não há esse aquecimento, nem tampouco existe a proteção de filtro, beleza? Então, a boca não faz parte, não é a mesma coisa. Você pode ver que, eu vou dar um exemplo prático. Quando você está correndo, vocês aí são bando de sedentário que eu tô ligado. Quando vocês estão correndo, quando vocês cansam, vocês começam a respirar pela boca. O que acontece? A sua garganta aqui, essa região da faringe, o que acontece com ela? Ela fica totalmente ressecada. Ela fica ressecada e queimação. Você sente logo uma queimação aqui. Então, quer dizer, não é benéfico. Porque você vai ressecar as vias aéreas
e aí pode ter algum dano, beleza? Então o certo é respirar pelo nariz. Então a boca, ó, não faz parte do sistema respiratório, beleza? Então passei pela parte quente da casa, entrei na faringe. A faringe é um tubo muscular, certo? E nesse tubo muscular geralmente acontece muito, que são os músculos da deglutição, beleza? Que você acaba movimentando toda essa parte faríngea. Então nós temos três partes: uma nasofaringe, uma orofaringe e uma laringofaringe. Passei pela essa parte da casa que é a faringe, eu vou entrar numa parte chamada laringe. Só que tem outra porta e eu preciso passar, certo? Essa porta, ela divide a faringe da laringe. E essa porta se chama epiglote. Essa epiglote, ela divide a faringe da laringe e permite a entrada do ar na traqueia. Só que da laringe para cá são todos zona de condução superior, vias aéreas superiores. Agora entrou nas vias aéreas inferiores, que é aqui tem a traqueia. Eu passei por um tubo que é cheio de pelinhos. A traqueia por dentro, ela também tem, beleza, uns pelinhos. E esses pelinhos, eles servem como seus sensores. Porque caso você, em vez de comida ou alguma estrutura sólida, passe de ir para o esôfago para a traqueia tem esses pelinhos assim, e ele dá o refluxo de tosse. Quando você fuma um cigarrinho aí, e esse ar quente entra superaquecido, acontece uma coisa que é a destruição desses pelinhos. E aí você que fuma perde essa proteção, beleza? Então, passei pela traqueia, nós vamos ter aqui 3 brônquios. O brônquio principal, que é esse azulzinho aqui, que é mais grosso. Depois tem os laranjas, que são os brônquios lobares. Depois a gente vem para os brônquios azuis, que são os segmentares e se ramificam em bem pequenininhos, são os bronquíolos. E até então tudo isso é zona de condução. Tudo isso da casa até então é a zona de condução. E a última parte, que são essas bolinhas, são os alvéolos, onde acontece a troca gasosa, a sua hematose. A laringe, qual a importância da laringe? Muita gente falou aí. A laringe, ela é um tubo cartilaginoso que se encontra as cordas vocais. Então, para a sua fonação, para eu estar falando aqui para vocês, as minhas cordas vocais estão atuando e elas ficam na laringe. E a laringe, nela também fica a epiglote. A epiglote, ela tem esse trabalho para evitar que o que é de comida entre o sistema respiratório e o ar entre no sistema digestório, beleza? Então, a epiglote, ela trabalha para que não aconteça. Porque, por exemplo, aqui a gente tem o esôfago. A sua epiglote, quando tem que vir comida pela boca aqui e tem que vir para esse tubinho, que é o esôfago, a epiglote vem aqui e fecha a porta do sistema respiratório. Então só passa a comida. E quando você respira, essa epiglote abre e aí o ar vem para a traqueia. E quando você come, fecha a epiglote, entra a comida e vem por trás aqui para o esôfago. Então ela garante toda essa sua segurança para que você não fique engasgado. Caso você engasgue, você vai ter reflexo de tosse e vai tossir, beleza? Então, basicamente, essas aqui são as funções específicas desse sistema. A live está chegando ao fim. Eu sei que isso aqui dá muitas aulas e eu vou trazer mais aulas sobre o sistema respiratório, mas era isso que eu queria conversar com vocês. Saber quais eram os componentes e depois saber quais são as funções dele e o que era a zona de condução e o que era a zona de respiração, beleza? Muito obrigado, muito obrigado vocês que ficaram aqui até o final. Quem gostou, deixa o coraçãozinho. Quem gostou dessa live, vai deixando o coraçãozinho. Tira um print, eu vou tirar aqui o print da tela. Tirei o print da tela. Tira um print da tela do Tio Mari e me marca no Instagram. Tô fazendo a pose, vai lá. Tira um print do Tio Mari. Tira o print do Tio Mari. Obrigado, gente, de coração por ter ficado até o final. Se você gostou, deixa aí nos comentários também, é muito importante. E manda essa live. Tem um coraçãozinho, tem um bicho aqui pra você mandar pra outra pessoa. A live vai ficar salva por 24 horas.
Então mande isso aqui para outro amigo que você queira ver. Quem tiver alguma pergunta, esse é o momento de fazer perguntas, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Coloque aí nos comentários. Quem tiver dúvidas. Quem tiver dúvidas. Então, ninguém, isso é maravilhoso ou não, mas eu particularmente gosto quando tem dúvidas, porque isso é sinal que a aula foi muito boa. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final e vem comigo. Opa, surgiu uma dúvida aqui. Da minha maninha Adriele, brônquio e bronquíolos, a função é apenas condução? Sim, sim. Brônquios e bronquíolos, para a maioria esmagadora das pessoas, é condução. Se você pegar a literatura, vai ser condução. Mas algumas pouquíssimas podem falar que alguma parte final dos bronquíolos fazem algum tipo de troca gasosa, mas isso não é a realidade do nosso dia a dia. Beleza? Deixa eu ver. O que acontece? Boa explicação, pós-leve circulação. Vamos lá. O músculo diafragma faz parte desse sistema? Não. Tudo se interliga no corpo humano. Preste atenção, tudo no corpo humano está trabalhando ao mesmo tempo. O diafragma, ele faz parte do sistema muscular, mas ele é o músculo respiratório, o principal músculo da inspiração. Vocês só estão vivos aí porque seu diafragma está funcionando. Ele atua realizando a inspiração, porém, ele não é um músculo, ele não faz parte do sistema respiratório, ele é apenas um músculo que tem uma função respiratória. Então são duas coisas diferentes, mas que no final dá a mesma coisa. O diafragma faz parte do sistema muscular, apenas isso. Queria saber sobre a tensão superficial. Isso é tema para outra aula e principalmente para fisiologia. Mas esse surfactante, ele é uma substância que tem dentro dos alvéolos, impedindo que os alvéolos eles colabem. Porque como a estrutura lá ela é muito pequena, a chance desse alvéolo colabar ela é muito alta. Então existe uma coisa chamada surfactante que permite a tensão superficial e ele impede que o alvéolo feche, beleza? Mas isso é tema para outra aula. Tô acompanhando a aula com o sol bota do lado. Aê, Bruno. Acontece com o pulmão só se você... O que acontece com o pulmão? Na verdade, não é nem o que acontece com o pulmão se você só respira pela boca. É mais as suas vias aéreas que não vão aguentar, elas vão ressecar, elas vão ficar muito ressecadas e você pode ter alguma lesão. Beleza? Diafragma, qual a função da pleura? A pleura é um revestimento, certo? Que aí a gente vai falar sobre... Quando a gente for falar da estrutura pulmão, anatomia do pulmão, aí sim a gente toca nesse assunto, beleza? Mas as pleuras em si, as pleuras, elas são as camadas de revestimento. E elas, além de fazer a proteção do pulmão, elas vão permitir esse deslizamento respiratório, para que não haja atrito na hora que a gente respire com outros órgãos. Lubrificar os pulmões, função da pleura, lubrificação. Então, valeu, gente. Tô me despedindo de vocês. Um abraço. Marque o Tio Mari nas redes sociais. Quem gostou da live, deixa coraçãozinho, deixa um comentário positivo e tira um print da tela, que é muito importante, beleza? Tira um print da tela, me marca no Instagram e tamo junto. Vamos deixar uma hashtag dessa aula. Qual é a hashtag dessa aula? Corrida respiratória, beleza? Corrida respiratória. Vocês apoiam, é a hashtag dessa aula, corrida respiratória, porque a associação foi muito boa. Então a hashtag dessa aula, corrida respiratória, beleza? Me marca no Instagram com a hashtag corrida respiratória. Essa é a live. Brigadão. Foi sensacional. Eu amei essa live. Caramba, que live. Eu tô feliz pra caramba, velho. Fazer aí essa galera que entrou entender é maravilhoso. Então deixa aí a hashtag corrida respiratória. Obrigado a vocês. Obrigado de coração. Tamo junto. E vem comigo que vocês passam de período. A anatomia é a base de tudo. A anatomia é a base de tudo. E você com o Tio Mari aprende de verdade. Beijo, vocês são show. Show. Família Anatomínio. Eu fui. Boa. Pra galera que tá me assistindo através dessa gravação,
Muito obrigado por comparecer a mais uma aula e vocês já sabem, né? Anatomia é a base de tudo. Tamo junto.